Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 do que eu pensava encontrar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ivone, Ivani, Vera. Boa noite para todos. Celso. Boa noite. Bem-vindos. Obrigado. Oi. Olá, Ivone. Olá. Como está? Tudo bem, obrigado. Muito bom estar com vocês aqui. E hoje, então, tive assim uma inspiração de falar sobre um tema bastante profundo, na verdade. E esse tema que é o fundamento da astrologia, que é o zodíaco, né? E esse zodíaco, o que que ele é? Ele é um cinturão de constelações
que envolve o sistema solar, né? E boa noite, Adriano. Boa noite. Boa noite a todos. Então, estamos começando agora a falar, definir o zodíaco como esse cinturão de constelações que envolve o sistema solar, né? Como que ele protegesse o sistema solar, como que ele acalentasse o sistema solar. E, na verdade, é uma grande lente que traz para o nosso sistema solar, né? Para nós, a sabedoria do universo. A gente, quando pensa na astrologia, a gente muitas vezes ainda pensa simplesmente num oráculo que pode nos dar informações sobre o futuro, coisa que, na verdade, nem é assim que acontece, né? Dificilmente a astrologia faz previsões exatas de alguma coisa, mas faz o reconhecimento da energia presente. Energia, vibração, esses são os novos paradigmas, né? Que é uma nova dimensão, que não é nova, sempre existiu, mas para a nossa consciência, essa dimensão vibracional, essa dimensão energética, ela vem nos últimos anos, né, principalmente dos anos 60 para cá, ela vem crescendo cada vez mais e daqui para frente, com certeza, essa consciência, né, desse, desse campo vibracional, né, que cada vez fica mais claro, essa consciência vai crescendo cada vez mais, né? Eu li hoje uma frase do Steiner, de criador da antroposofia, né, de 1908, ele dizendo que o estudo espiritual, naquela época em que ele estava falando, estava apenas começando, mas que, ao longo do tempo, ia se tornar o grande caminho da humanidade. Essa frase de 1908. Então, a gente já está há cento e tantos anos além dessa frase. Mas o Steiner ele já falava, principalmente, né, na base da antroposofia, o ritmo. E o ritmo justamente é aquilo que a vibração traz, é aquilo que o campo traz, é aquilo que a energia traz. Eu, como formado em engenharia elétrica, né, ou eletrotécnica, a gente sabe que o campo da energia elétrica é um campo vibracional, ninguém vê energia elétrica, né? Mas todo mundo sente e todo mundo vê os efeitos. Então, a energia elétrica, e ainda mais a eletrônica, né, que aqui está nessa tecnologia que nós estamos vendo a todos aqui, né, tudo isso é campo vibracional. Não tem outra forma, né? É campo vibracional. É por isso que nós desenvolvemos toda essa tecnologia. Só que nós precisamos também, e aí a astrologia entra, nós precisamos também desenvolver esse campo vibracional na questão do nosso desenvolvimento humano, no desenvolvimento das nossas emoções, no reconhecimento das nossas sensibilidades e no reconhecimento dos nossos sentidos superiores, porque nós consideramos 5 sentidos, mas já a antroposofia e a própria cabala consideram 12. Então, ainda um dia vamos falar sobre esses 12 sentidos. Aliás, o Ari Filler tem me cobrado isso, mas vamos falar um dia.
Mas, na verdade, cada vez mais nós estamos elevando o nosso poder, né? O nosso poder de reconhecimento da vida e de tudo que envolve a vida, a partir das vibrações, e não só a partir da visão, da audição, de coisas visíveis. Até 1781, ou seja, na verdade, até ontem, né, no sentido do tempo da humanidade, né, os planetas conhecidos pelo ser humano iam até Saturno, que é o último planeta conhecido a olho nu. Depois, a tecnologia veio trazendo esse conhecimento de Urano, Netuno, Plutão, esses planetas transsaturninos, que eles foram reconhecidos por via de tecnologia. Então, eles entraram na nossa consciência, esses planetas entraram na nossa consciência, sem que a gente pudesse vê-los a olho nu. Então, veja quantas dicas a gente tem de que o mundo se torna cada vez mais vibracional, né? E, atualmente, também, Bert Hellinger, né, veio trazer essa consciência de campo morfogenético, né? E que tanto contribui com a questão do reconhecimento do nosso campo emocional, que é aquilo que ficou para trás, né? na evolução do homem, ávido pela matéria, já que essa, na verdade, é uma experiência material, então a humanidade mergulhou, né, na matéria até o fundo e até hoje continua, só que agora ela já começa a abrir caminho para essa consciência, né? Desde a Revolução Francesa, quando foi descoberto Urano para cá, nós estamos abrindo realmente esse campo que eu comparo às vezes também com a própria abertura do Mar Vermelho, ou seja, um novo caminho para a humanidade. E isso considerando, então, a escritura, né? Então, nós vamos falar um pouco disso, desse zodíaco, como um intermediário. O zodíaco, ou seja, o cinturão dos signos, né? Dos 12 signos astrológicos, das 12 vibrações astrológicas, como um intermediário entre aquilo que está acima das estrelas e aquilo que está abaixo das estrelas. Então, esse primeiro grande passo é que a astrologia nos favorece, que permite que a gente tenha consciência para desenvolver isso, é realmente ter uma ferramenta de leitura daquilo que está acima das estrelas. Então, daquilo que a nossa mente não é capaz de ver, porque a nossa mente não tem a consciência ainda, né? Está desenvolvendo consciência para poder decodificar o recado cósmico que a gente recebe no sentido de evoluir o planeta. O plano cósmico, o plano da origem de tudo isso, chame lá como quiser, mas da origem de tudo isso, a astrologia como esse intermediário entre o que está acima das estrelas e o que está abaixo das estrelas, ela permite que a gente possa ampliar a nossa consciência nesse sentido. Muito mais do que prever um fato ou outro, principalmente fatores corriqueiros da vida humana, que dificilmente a astrologia realmente pode fazer isso com qualidade, né?
Então, a grande verdade da astrologia é bem diferente do que se conheceu até agora, né? Pelo menos popularmente, né? Então, nesse sentido, dessa lente que é o zodíaco, entre o que está acima das estrelas, ou seja, o campo da origem, o campo da criação, e o que está abaixo das estrelas, que seja o campo da matéria, o campo da criatura. Então, eu vou compartilhar um pouquinho aqui umas imagens. Opa, vamos ver aí quem está com o microfone aberto, por favor. Ah, caiu. Eu que errei aqui. Então, eu usei essa imagem aqui, que foi criada também a partir do Canva e de imagens da internet, para juntar essas duas energias, né? Que a gente pode juntar aqui Oriente com Ocidente, né? A energia do Tao com a energia do zodíaco, que esse zodíaco que nós conhecemos, ele é uma visão do mundo ocidental. E o Tao, uma visão do mundo oriental, juntando as duas coisas. E esse desenho é interessante porque dá a ideia, aqui seria o zodíaco, e esses aqui são os símbolos dos signos, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e etc. Até Peixes, o último signo, na ordem zodiacal, o primeiro signo, Áries, o último signo, Peixes, e a gente está justamente agora nessa fase do primeiro signo, do signo de Áries, por isso que onde começou o ano astrológico no último dia 20 de março. O ano astrológico começa quando o Sol passa por aqui, por Áries. E então essa imagem aqui já mostra a luz, a vibração desses signos. Essa é uma imagem que eu encontrei na internet e ela já mostra que tem uma vibração nesse processo, assim como o tal é uma vibração, porque é um oposto se transformando em outro, né? Um oposto se transformando em outro sucessivamente, sendo que também dentro, né, de cada oposto tem uma semente do outro, né? Então, aqui são essas sementes que vão se transformar aqui no outro e voltar. Então, todas as polaridades, todas as polarizações, elas tendem a uma harmonia que cria um ritmo. E a base da matéria, a base do ser humano, a base da natureza é o ritmo. Tanto é que nós temos o ritmo lunar, que está tão expresso no feminino, nas mulheres, as fases da Lua, assim como as fases genéticas da mulher, que mensalmente vive essas 4 fases no próprio corpo. E o ciclo masculino, que é o ciclo anual, que é o ciclo das 4 estações, que o Sol que determina. Pela posição do Sol e pela posição da Lua, nós temos os ciclos cósmicos que nós recebemos aqui na Terra. E tudo isso tem um ritmo.
assim como todo o universo. Então, a gente vê aqui quantas estrelinhas tem aqui, né? Quantas galáxias tem aqui em volta desse zodíaco, ou seja, que a gente é um pontinho desses aqui, nada mais do que um pontinho desse. Se tanto, né? Talvez a gente seja um pontinho bem mais microscópico do que esses que a gente está vendo aqui. Mas a gente tem uma consciência em evolução, então esse processo é o processo que nós estamos vivendo, que nós estamos buscando desenvolver. Então, isso, nesse momento que chegam esses planetas externos para a nossa consciência, essa questão do ritmo, essa questão da vibração, essa questão dos sentidos superiores, da percepção, tudo isso fica acima do racional, acima do linear. Isso, acima do linear, não quer dizer que o linear não tem mais lugar. Quer dizer que, além do linear, existe o vibracional. O linear tem mais a ver com a matéria. O vibracional tem mais a ver com a origem cósmica. Mas nós, seres humanos, estamos entre o céu e a terra. Nós não somos puramente matéria. Somos matéria inspirada cosmicamente. A própria natureza é isso, não só nós, né? Essa inspiração da natureza, nós temos um poder intelectual que permite que a gente esteja se comunicando dessa forma. Mas existem comunicações entre a fauna, a flora, e toda a natureza se comunica também, né? A gente tem esse livro interessante das árvores que conversam, e as árvores não conversam só pelas raízes, conversam pelas copas, né? E, enfim, essa energia ela está presente o tempo todo. Só que a nossa consciência está se abrindo agora para isso. E é por isso que a gente procura trazer aqui a astrologia como um portal de consciência, para que a gente possa aprender a viver nesse ritmo mais amplo que isso que a gente está chamando de novo tempo está trazendo. E é inexorável, porque se eu continuar racional, linear, uma coisa leva a outra se linearmente, sem perceber a complexidade disso tudo, eu não vou muito longe nesse novo mundo que tá se manifestando agora. E é por isso, né, que tem acontecido tantos eventos aí de abalo na natureza, na consciência, na estrutura da humanidade. Nós estamos numa transição, eu diria que nós estamos na parte da transição que se refere ao final de um ciclo. Nós estamos vivendo o final de um ciclo, mais do que o início do outro ciclo, mas já estamos vivendo também o início do outro ciclo. Mas depende de nós, de cada um de nós, permanecer no final do ciclo anterior ou migrar para o início do novo ciclo. E isso é inédito na humanidade. A gente não pode dizer nem que é só uma era astrológica, a era de Aquário. Isso dura 2000 anos, em média 2200 anos, mais ou menos é o que se conhece. Mas nós estamos vivendo uma mudança tão grande quanto o momento em que o ser humano se manifesta como ser capaz de se autogerir, né?
E agora ele passa a se autogerir, não só com relação à matéria, mas com relação a todo o universo, quando a gente entra nesse campo vibracional. Então, isso aqui, como eu chamei aí o zodíaco como a pulsação, o símbolo dessa pulsação que move o próprio universo em tudo, né? Essa vibração, essa pulsação é a mesma coisa do que o Tao, que é yin, yang, yin, yang. E o que quer dizer yin, yang? O yang, yin, quer dizer expansão, yang, expande, yin, recolhe. Expansão, expande, yin, recolhe. Yang, expande, yin, recolhe. Então, esse ritmo, ele precisa, evidentemente, ser um ritmo equilibrado no yin e no yang, né? No yin e no yang. Então, esse equilíbrio que nós temos que buscar agora, porque essa expansão da matéria que nós procuramos sempre até hoje, expandir a matéria, expandir o PIB, expandir o domínio, expandir as fronteiras, expandir, 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 e esquecendo que tem um recolher que é o receptivo. Expandir é ativo, recolher é receptivo. Então, o que acontece na humanidade? Todo mundo quer expandir e ninguém quer recolher. Então, é claro, tem o mundo sacerdotal, que é voltado para esse recolhimento, mas, mesmo assim, como a gente vê pela história das religiões, né, também a interferência política das religiões e tudo isso também entrou na onda do expandir. Então, hoje, nós temos essa consciência de entender que isso cabe a nós. A espiritualidade não pertence a nenhuma religião, a nenhuma instituição. A espiritualidade pertence a todos, da maneira que ela se manifestar em cada um de nós. As religiões que existem, elas são baseadas na espiritualidade, mas cada uma que encarna nessa matéria procura expandir e aí entra no jogo da matéria, sai do jogo do ritmo cósmico, do ritmo e do equilíbrio. Então, o fundamento de tudo isso é a expansão e o recolhimento equilibradamente. Então, hoje nós temos algumas atividades, como a yoga, por exemplo, que já traz isso, vem lá do Oriente, que vê que o Oriente ele desenha isso com mais clareza, expansão e recolhimento. Ele já tem esse princípio claramente colocado no Yin Yang, né? E esse equilíbrio do Yin Yang. E nós temos ainda esse apego no crescimento da matéria, no crescimento absoluto da matéria, como se fosse possível só crescer. Para que exista tudo isso, tem que haver a expansão e o recolhimento. Em última análise, tem que haver a vida e a morte. Aquelas folhas que caem agora no outono, no nosso país, na parte que o outono é mais sensível desse país,
aquele bando de folha que cai vai servir de cobertura do solo, vai servir de alimento para a terra, e a terra vai se regenerando a partir da morte, a partir das folhas que já fizeram o seu ciclo e se entregam, né? E então toda a natureza, principalmente nessa época de outono, ela se entrega para deixar ir aquilo que tem que ir, e aquilo que tem que ir vai participar do processo de uma nova expressão da primavera, vamos dizer assim. Então, veja, tudo isso é ritmo, só que os nossos ritmos estão completamente desequilibrados. E como que eu posso saber disso? Primeiro, porque a maior pandemia que nós temos não é de coronavírus. A maior pandemia que nós temos é de falta de ritmo, que causa o quê? A expansão exagerada vem da ansiedade. E a falta do recolhimento necessário enseja a depressão, que ela vem para puxar esse recolhimento. A ansiedade que eu tenho de crescer me leva a um monte de atitudes e eu não lembro de cuidar de mim, eu só quero crescer, não quero cuidar de mim, não quero sentir, eu não quero expandir minha consciência. Porque quando eu me recolho, a consciência se expande. Quando eu me manifesto, eu manifesto com a consciência que eu tenho. Ela não está se expandindo. Quando eu recolho, ela vem e se expande. Aí eu posso me manifestar de novo, expandir de novo e voltar a ter esse balanço de recolhimento, onde a gente pode avaliar, sentir, desenvolver, porque na hora que eu estou expandindo, os meus sentidos, eles não têm muito efeito, eu não tenho energia para ter uma percepção mais clara das coisas. Eu vou no impulso. E quando eu me recolho, é que eu posso, então, observar o sentido. Como a gente não tem esse costume de recolher, é meio obrigatório, né? Que tudo é 24 horas, é trocar o dia pela noite. Então, isso tudo faz com que a violência, principalmente, se estabeleça, porque a violência é resultado da expansão exagerada. Expande, expande, expande e fica violento. Expande sem sentido, né? Veja a etimologia, né? Expande sem sentido é violência. Tá certo que também recolhimento só acaba não permitindo que a gente possa cumprir com a nossa missão. A gente se ausenta se a gente fica só recolhido. E a gente se torna violento se a gente fica só expandido. Então, o ritmo, o Tao, Yang, Yin, Yoga, Yin, Yang, a respiração. Então, ansiedade e depressão são problemas respiratórios. Eu travo a minha respiração com a ansiedade. Vou lá querer mais, mais. E eu esqueço a minha respiração com a depressão. Eu não respiro, eu paro. Então vejam como tudo isso é um emaranhado de coisas
que essa nova consciência procura. Então, a prática da yoga, o exercício de pilates que eu pratico, é sempre trabalhando com a respiração. E a respiração é vida. É evidente, é tipo da evidência. Sem respirar, ninguém sobrevive. Então, se essa respiração não tem ritmo, não tem equilíbrio, ela vai criar doença, ela vai criar violência e vai criar doença. Não tem outro jeito. Então, é uma endemia da nossa humanidade que precisa ser resgatado nessa consciência do ritmo e do equilíbrio entre a expansão e o recolhimento. É dia e noite, está muito claro. O dia é feito para ser a expansão e a noite é feita para ser o recolhimento. Mas a gente vai 24 horas brilhando na Times Square, né? Então, isso causa tudo isso que nós sabemos, e tudo isso que eu estou falando, todo mundo sabe. Tem ninguém aqui, ninguém que vai ver esse vídeo, não tem ninguém que não saiba. Todo mundo sabe. Mas, pô, é assim, né? É assim. Mas, pô, você pegou uma propina daquilo lá e tal. Mas todo mundo pega, né? Mas você fez, mas todo mundo faz. Então, é lógico que com isso nós temos todos os desequilíbrios. Os desequilíbrios que nós temos não é culpa dos políticos, e nem cabe o dom aos políticos de resolver esse desequilíbrio. Não é com o nosso voto democrático que nós vamos resolver esse desequilíbrio, é em nós mesmos. E o que ajuda é aquilo que está sendo proposto na Era de Aquário para a humanidade, que é reconhecer essa busca do ritmo e equilíbrio em comunidade. Por que em comunidade? Porque é na presença da relação com o próximo, na presença de você considerar, antes de a si mesmo considerar o seu grupo, o que é bom para mim. Não é bom para o grupo, obrigatoriamente. Mas o que é bom para o grupo, certamente é bom para mim. Então, o grupo faz, o grupo molda. Nas experiências comunitárias, o grupo vai moldando, você começa a lidar com outras pessoas. E você vai ver que a agressividade, a violência, até hoje nós temos a CNV, as ferramentas, né, nós temos, as constelações, a CNV e tantas técnicas vibracionais que nós temos aí à nossa disposição, é para praticar, mas para transformar isso num resultado interno. Porque não adianta também você praticar reiki, mas não transformar o teu padrão de ritmo e equilíbrio. Então, tudo isso nós precisamos ver, porque às vezes a gente fala, não, eu faço yoga, então está tudo certo. Não está. Nós precisamos da vida comunitária, realmente, para que nós possamos, entre nós, perceber as nossas falhas de ritmo e de equilíbrio. Enfim, isso posto, eu vou trazer, então, a ideia que o zodíaco traz, a beleza que o zodíaco traz, no sentido de criar uma trajetória. Porque nós estamos aqui numa trajetória do nascimento à morte e
provável renascimento e morte, e se não nosso, da linhagem que nós constituímos entre nós, nossos filhos, netos, sobrinhos, né? E tudo isso nós vamos de geração para geração construindo uma trajetória. E essa trajetória, ela necessita dessa consciência para que ela possa se expandir adequadamente. Então, ver a beleza do zodíaco, como que a ordem desses signos traz a qualidade evolutiva de uma trajetória. Dentro do princípio vibracional do Yin e Yang, dentro da gente, e da lei cósmica lá fora, acima das estrelas. Tem uma história na Bíblia que não aparece na Bíblia, mas que eu aprendi com o mestre de Cabala, Ian Meckler, no caso, é que quando Deus faz um acordo com Abrão, do Deus único, né, da circuncisão, e de propor a Abrão que ele ia ter uma descendência tão grande quanto as estrelas do céu que nós estamos vendo aqui, no Antigo Testamento, na Torá, consta que Abrão riu, né? E Deus falou: Abrão, do que você está rindo? Falou: olha, eu já estou chegando nos 100 anos, a Sara nos 90, nós nunca tivemos filho, a Sara é estéril. Como é que eu vou ter uma descendência disso aqui tudo? E aí Deus fala: Abrão, olha por cima das estrelas. Porque a lógica linear terrena não permite imaginar que um varão de quase 100 anos possa engravidar sua esposa estéril, de 90. Mas aconteceu. E nós, de certa forma, fazemos parte dessa descendência. Pelo menos no mundo ocidental, a maioria de nós faz parte do mundo judaico-cristão e fazemos parte dessa descendência. Então, essa força que está por cima das estrelas, que às vezes os próprios astrólogos, meus colegas, olham para baixo, para aquilo que a estrela está refletindo, mas não vê que tem uma origem atrás da estrela que traz aquilo que está se manifestando no céu. Então, fica para a gente refletir o que está acima das estrelas e o que está abaixo das estrelas que somos nós. E essas estrelas são simbolizadas pelo zodíaco. Então, para encerrar essa fala, eu vou dar uma rápida passada astrológica pelo zodíaco para mostrar como, na verdade, tudo é trajetória, o universo é trajetória, a vida e a morte é trajetória, e nós vivemos em trajetória. Nós não vivemos em busca de pódio, nós vivemos em busca de uma estrada iluminada, como chamava Dane Rudyard, um grande astrólogo, grandíssimo astrólogo, porque olhava para a astrologia a favor do desenvolvimento humano e não a favor de interesses quaisquer que sejam. E então ele chamava essa trajetória de estrada iluminada, a nossa trajetória pessoal e coletiva.
Então, esse zodíaco simboliza isso. O primeiro signo, Áries, o dom de Áries é dar início aos processos. Tem a energia, um signo de fogo, energia para romper qualquer coisa, para atravessar o canal do parto e pôr a cabeça para fora, para sair do útero e chegar nesse mundo. Por isso, Áries rege a cabeça. E cada signo vai regendo uma parte do corpo na sequência. Touro, garganta, Gêmeos, pulmões e braços, Câncer, estômago. Então, vai havendo também, né? Não vou detalhar isso, porque pode fazer parte de um outro encontro. O que eu quero falar agora é da trajetória. Áries é a força do impulso, da iniciativa. Todo ariano sabe. Touro, veja, é o equilíbrio, é a estabilidade, não é o equilíbrio. Equilíbrio é outra coisa. É a estabilidade. Touro é a estabilidade. Então, eu irrompo, expandi, me estabilizo, touro. Veja como a história vem. O exemplo que nós temos do céu, que está lá, que não foi inventado por nenhum mestre, que está lá. Aí estabilizo. Gêmeos é a comunicação. É o seguinte, então eu irrompo, eu estabilizo. Expansão, recolhimento. Aí eu comunico, eu expando. Aí eu, Câncer, sentimento, percepção. Então, irrompi, estabilizei, comuniquei, vou recolher esse conhecimento. Leão, expressão, vou expressar esse conhecimento. Veja, expansão. Virgem, vou organizar esse conhecimento. Recolhimento, para olhar e organizar a coisa. Libra é o relacionamento com o outro, é o equilíbrio também. Então, eu vou equilibrar todos os processos, mas nesse relacionamento com o outro, eu também estou me expandindo. Escorpião é a visão do oculto, daquela força que eu não tenho consciência, mas daquela força que às vezes faz com que eu me torne, de alguma forma, inadequado. É alguma coisa que se relaciona à minha sombra. Então, eu preciso me recolher também. Já no 8º signo, que é Escorpião, hein? Dessa trajetória toda, no 8º signo, é um momento em que eu faço contato com a minha sombra, avalio, né? Veja, depois de metade do zodíaco, eu avalio como que eu venho até agora. E eu tenho a oportunidade de me reformar, me transformar nessa fase de Escorpião. E quando eu me transformo, eu entro na fase Sagitário, que é nova expansão. Então, Escorpião, fui lá no fundo da minha sombra. Sagitário, eu me expando para uma nova visão de vida. Eu falo para o mundo, eu aprendo tudo que eu puder agora, está nas minhas mãos, porque eu já limpei tudo, já me purifiquei e já evoluí desde que eu irrompi até aqui em vários ciclos de expansão e recolhimento. Sempre o zodíaco, a ordem, um expande, outro recolhe, um expande, outro recolhe. Então, Sagitário é essa expansão e Capricórnio é administrar essa expansão, aí que vai recolher. Então, o Capricórnio ele tem que administrar toda essa expansão,
aonde ela está indo, aonde ela está levando, qual é o limite, Capricórnio, Saturno, qual é o limite que eu preciso dar para a minha expansão, para que ela possa ser produtiva, construtiva e realizadora, Capricórnio. Aí que eu tenho isso feito, que eu tenho uma qualidade realizadora, eu entro para a comunidade em Aquário. Eu me manifesto na comunidade, eu troco com a comunidade. Eu troco as nossas capacidades de realização entre todos nós. Grupo 60+, por exemplo. Então, a gente senta em conselho e trabalha isso, e cada um pende para onde se interessa mais, né? E vai, então, já entrando nessa fase de finalização desse ciclo, que começou com o irromper, depois ele chega onde nós estamos em Aquário, ele chega a se estabelecer em toda a comunidade, e aí entra o recolhimento final, Peixes. Aí eu vou trazer tudo isso para dentro da minha alma. Todo esse ciclo vem para dentro da minha alma, para que a minha alma possa, com toda a sabedoria que foi, né, e toda a consciência que foi desenvolvida nessa trajetória, que ela possa, então, renascer, reirromper para um novo ciclo evolutivo, numa oitava superior, na espiral do processo evolutivo da humanidade. Então, assim, o zodíaco mostra, simboliza a nossa trajetória, e quando nós nascemos em um signo ou no outro, nós não nascemos só num signo ou no outro, nós temos o zodíaco inteiro dentro da gente. Porém, nós nascemos num signo ou no outro, e não só esse signo que é manifestado pelo Sol, pela posição do Sol com relação ao zodíaco, mas não é só ele que tem nossa carta astral, né? Ele tem, a carta astral tem todos os planetas do sistema solar, tem outros elementos que fazem um jogo entre esses signos, que tem um pouco a ver com a leitura da nossa alma, realmente, de toda a história da nossa alma. Então, não é que nós estamos... eu sou geminiano, então que eu estou fazendo aquela tarefa geminiana. Tudo é complexo, nós estamos fazendo tudo ao mesmo tempo, porém, existe uma tendência maior onde eu tenho uma ponderação maior dentro de um signo, ou de outro, ou de vários, de alguma forma que tudo isso é expresso por uma carta astral, né? Toda essa expressão de tudo isso, a gente pode ver no momento do nosso nascimento o que nós trazemos, né? Então, desse recolhimento da alma em Peixes, que a alma, então, recolhe toda a experiência da nossa trajetória cíclica, a gente traz já mais essa experiência para irromper novamente de posse dessa experiência. Tá certo, gente? Então, vamos ver se ficou claro, se... Vamos ouvir vocês também. Deixa eu tirar aqui. Fala, Celso. Essa extensão da energia de cada signo
umas mais longas, outras mais curtas, significam alguma coisa? Qual a diferença básica entre elas? Por que umas são maiores em termos de extensão de Elas energia? não são maiores, elas são todas do mesmo tamanho, mas umas são dadas a sair para fora e outras são dadas a trabalhar dentro. Quando você trabalha dentro, você pega consistência, que nem a raiz, né? O recolhimento tem a ver com a raiz. O recolhimento é um crescimento radical, é um crescimento das raízes. Então, quando eu tenho raízes poderosas, eu tenho uma força de manifestação também maior. Então, eu alimento a minha raiz e eu me manifesto. Então, não existe diferença de tamanho maior ou menor. Existe diferença de função. E é no ritmo dessas funções, né, como a eletricidade, que eu falei, positivo e negativo. Positivo, sabe? Tem polo, a pilha tem um polo positivo e outro negativo, né? Então, ele precisa ter esses polos para poder entrar nesse processo de criar energia a partir da expansão, recolhimento, expansão, recolhimento, expansão, recolhimento, na medida que aquilo vai sendo equilibrado, né? Não fica um ganhando do outro, que aí vai causar ansiedade, em seguida depressão, depois mais ansiedade, e fica essa coisa crescente que é muito mais do que qualquer vírus, o grande problema da humanidade. Esse balanceamento é que dá o equilíbrio. Exatamente. Esse yin e yang, né? O balanceamento do que eu trabalho dentro com o que eu ponho para fora. Entende? Então, não adianta eu construir as torres gêmeas se ela não tiver uma raiz firme. Se ela não tem uma raiz firme, vem um avião e derruba as torres gêmeas. Se ela tivesse uma raiz firme, não tinha um avião que derrubasse. Mas aquilo é um crescimento sem raiz. Aí a gente fala que é terrorista, que é isso, que é aquilo, mas não fala que faltou raiz. Ninguém falou. Então, não tem juízo de valor. Todos nós estamos envolvidos em todas essas questões. Mas nós precisamos começar a aprender que não tem um melhor que o outro e outro pior do que um. Nós todos estamos envolvidos em todas essas questões. Obrigado. Eu que agradeço. Fala, Ricardo. Sérgio, você poderia discorrer um pouco sobre relações entre zodíaco e astrologia? O zodíaco ele é uma ferramenta da astrologia. A astrologia usa o zodíaco mais os planetas. Eu vou, até para responder a sua pergunta, eu vou compartilhar uma outra imagem aqui, que eu vou poder responder isso melhor. Essa imagem aqui. Aqui também está simbolizado o zodíaco de uma maneira astrológica. A mesma coisa daquele, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Só que aqui também estão colocados os planetas. Então, a posição desses planetas com relação ao zodíaco e com relação àquilo que a gente chama de casas astrológicas, que é o reflexo desse céu aqui na Terra,
que eu tenho essa numeração aqui, toda essa complexidade aqui de signo. Os signos eu expliquei aqui nessa volta a natureza deles, a natureza do campo de energia deles. Esse campo de energia é fornecido pelos planetas que estão aqui. Então, a astrologia vai estudar a posição dos planetas com relação aos signos e com relação os diferentes cenários da vida humana, que a gente chama de casas astrológicas. Mas a astrologia propõe-se fazer previsões ou isso já é outra ciência? Como nós sabemos a posição que esses planetas estarão a cada momento daqui para frente, daqui 10 anos, daqui 100, daqui 200, nós podemos calcular, porque já existem leis físicas que calculam isso. Eu posso olhar para o futuro e imaginar que alguma coisa possa acontecer. O exemplo que eu posso te dar é a pandemia. Todos nós, astrólogos, sabíamos que março, desde janeiro, na verdade, porque alguns astrólogos colocavam o ponto culminante desses fatos em janeiro de 2020. Outros astrólogos, como eu, colocavam em março de 2020, que foi quando se manifestou a pandemia. Então, os astrólogos já previam que ia haver uma comoção mundial inédita em março de 2020. Isso já era conhecido, já era discutido, já era conversado. Só que ninguém sabia o que ia acontecer. Mas isso era devido à ação de algum planeta nesse período? Isso não é... O planeta, ele não age, ele simboliza. Então, ele mostra que tem uma energia se formando. Os planetas mostravam que tinha uma energia se formando de uma natureza inédita, poderosa e relativa a toda a humanidade e à estrutura social do planeta. É isso que a astrologia dizia. Agora, um podia achar que era isso, outro podia achar que ia ter terremoto, outro podia achar que ia ter... Sim, claro, não. O efeito outro podia achar que ia ter vulcão, outro podia achar que não sei o quê, mas 2 astrólogos conhecidos, um uruguaio e um francês, eles sugeriram que ia ser uma pandemia. 2 de todos os astrólogos que eu tenho conhecimento, 2 astrólogos, um uruguaio, que infelizmente ele fez essa previsão em 2016, porque ele já sabia de 2020, e ele morreu em 2018 e ele não viu. Okay. Então, é assim, né? Então, os astrólogos, eles conseguem explicar, eu vou dizer, nós, astrólogos, conseguimos explicar eventos, qualquer evento, o Titanic, qualquer evento, o tsunami, nós explicamos astrologicamente, mas nós não conseguimos prever que era aquilo que ia acontecer, entendeu? Às vezes, um ou outro atina com uma coisa, como eu falei aqui, 2 astrólogos de toda a comunidade astrológica mundial conhecida, só 2 astrólogos sugeriram que ia ser uma pandemia. Mas o exemplo do Titanic, para mim, parece um pouco estranho, porque não é exatamente um evento natural. O Titanic foi um desastre, como houve vários outros, não é? Não foi devido a forças da natureza. Bom, de uma certa forma foi devido às forças da natureza, porque o iceberg é uma força da natureza. Sim, mas o que acontece aí, essas coisas que a astrologia fala,
porque não são as forças da natureza especificamente que fazem, são todas as condições que a energia cósmica se manifesta. Então, tudo, um tsunami, uma pandemia, tudo vem daquilo que eu falei, que está acima das estrelas. Nós conseguimos interpretar que, de cima das estrelas para baixo, algo vai acontecer, ou algo aconteceu. Sim. Nós sentimos isso. Agora, a forma que isso acontece, eu não sei se algum astrólogo previu o naufrágio do Titanic, não sei, nunca soube de nada disso, mas ele mostra o caminho que nós conversamos no começo, uma expansão da matéria e um desafio da energia, porque o Titanic era um navio que era insubmergível. Vendeu as suas passagens como insubmergível. Todo mundo entrou lá, pagou a passagem lá quanto fosse. Então, isso que eu estou falando. Expansão exagerada leva obrigatoriamente a um recolhimento forçado, submersão. Uma guerra poderia fazer parte de um evento, uma guerra assim, grande, poderia fazer parte de um evento astrológico. Espera aí, Ou eu de não uma entendi a pergunta, de uma repete para mim. consequência de evento astrológico. Tudo isso tem símbolos astrológicos que trazem essa possibilidade. Por isso que eu disse, o astrólogo ele consegue analisar os mapas da época e ele consegue ver quais são as forças que estavam por trás desse fato, entendeu? Okay. Mas a realidade é que todos esses fatos estão procurando trazer o equilíbrio para o planeta. O planeta precisou de expandir até que ele fosse totalmente populado. E então, depois das grandes navegações, que foi descoberta a América, tudo, era uma hora, então, de se cuidar do planeta. Mas, na verdade, o jogo de poder criou as guerras e criou essa expansão materialista, né, ligada à Revolução Industrial, a tudo isso, de querer fazer um navio que não vai afundar nunca e que afunda. Então, para você ver que tem algo acima das estrelas. Mas as leis, você reconhece o que está acima das estrelas pelas leis cósmicas. Você não precisa nem falar com Deus, que é a música que eu coloquei aqui antes. Primeiro que, como o Gil disse, se você quiser falar com Deus, você tem que fazer silêncio, que fica a sós, né? Se você quiser. E no fim ele fala que a trajetória, no final, não é nada daquilo que você pensou que era. Isso o Gil escreveu com 30 anos. Imagina o que ele diz hoje de tudo isso, né? Então, na verdade, é a busca do equilíbrio que faz com que haja todos esses desastres. Desastre, Ricardo, quer dizer, português, desastre, ou seja, desacordo com os astros. Nunca tinha pensado nessa relação. Pois é, pois é. E isso é que mostra que tudo é assim. E a trajetória nossa, evolutiva, é o que vai fazer com que a nossa consciência tenha isso. Se você não tivesse vindo aqui hoje, eu reconheço você, até pedir desculpa que eu não reconheci na hora, que eu reconheço você quando você põe aqui só o óculos. Quando você põe o rosto inteiro, a mesma coisa aquele dia na casa da Ivone, que você estava lá.
porque é difícil de ver seu rosto por aqui. Então, eu conheço você pelos olhos. Mas quando você mostra o rosto inteiro, aí a gente começa a aprender. Então, isso também tem a ver com consciência, né? A minha consciência de você era aqui, porque você costumava aparecer só aqui, assim, né? Aí eu sei que é o Ricardo. Agora, o Ricardo põe o rosto inteiro, eu tenho dificuldade de saber, não tinha consciência, tá vendo? Agora, isso já aconteceu lá na casa da Ivone, quando eu te encontrei lá, mas não ficou gravado. E agora, então, eu peço desculpa mais uma vez por não ter te reconhecido no começo. Mas Não, isso. você me reconheceu logo, ou pelo menos, talvez pelo meu nome, não sei. Você Então, logo me saudou. mas você nem sempre você punha o sobrenome. Ok. Então, era Ricardo, né? Então, ficava uma parte de você. E aí, isso não quer dizer que eu não tenha sido assim, pouco perceptivo Não, de claro. entender, mas mostra que, às vezes, a gente vê uma parte e não vê o todo. E a gente pode julgar aquela parte, né? E não ver, Cadê a Ivone? e não ver tudo. Isso que acontece muito normalmente, porque a gente se arroga o direito de olhar para um buraquinho e achar que viu tudo, né? Você quer falar, Celso? Não, não, a Ivone. Cadê a Cadê? Ivone? Ela estava. Não, apareceu. Não, não quer Nada. falar. Os universitários nada dizem. Os universitários sempre dizem, né? E aí, gente, alguém mais? Eu quero saber também o que vocês acham dessas coisas que eu trago, entende? A Então, Vera eu está quero falar uma falando, mas não coisa. tem som. O quê? Eu quero falar uma coisa Fala, bonita que eu Vera. deduzi uma coisa muito bonita hoje. Que a gente, a partir das tuas explicações, eu fui percebendo assim, que a nossa respiração diária, a nossa respiração se dá continuamente através de momentos de expansão e de recolhimento, o dia inteirinho, né? E quando eu estou enfrentando uma situação muito difícil mesmo, né? Que eu já enfrentei várias, eu percebo realmente hoje, e hoje ficou mais claro ainda, o quanto que a respiração traduz esse descontrole entre a expansão e o recolhimento. Ficou muito claro hoje para mim, muito Pois claro. é isso. Eu até me atrevo a É dizer, magnífico, magnífico. eu me atrevo a dizer que não no ponto que a gente está, talvez, mas num ponto que a gente pode chegar facilmente, quando a gente tiver mesmo a consciência, que a consciência dessa respiração adequada impede qualquer doença da gente que a gente possa vir a ter. Sim, eu estou Quebra-cabeça, começando a né, Tânia? perceber. É isso. Estou começando a perceber. A respiração, ela pode tranquilamente curar, não é curar, evitar qualquer doença. E curar também, né? Porque você começar. Eu tive, graças ao Rio Aberto, né? Que eu falo que já me deu régua e compasso, né? E quem vê umas dancinhas que a gente faz não sabe de todo o poder que tem por trás do Rio Aberto. Me ensinou a respirar melhor e me ensinou, principalmente, de quando eu me sinto mal, trabalhar a minha respiração, em vez, porque a pessoa se sente mal, o que, que acontece? Muitas vezes ela sente mal, é uma coisa rápida que vai passar, se ela respirar direito e pronto.
mas ela não respira direito, ela fica com medo, com terror, aí ela trava totalmente a respiração e vai infartar, entendeu? Então, tudo isso é consciência, gente. Tudo isso é consciência. Ninguém é dono dessa consciência. Mas, na medida que ela vai se manifestando, o que a gente faz aqui é trazer essa abertura. Por que que eu posso trazer? Porque eu estudo isso. Então, a minha vida me levou a estudar isso. Então, eu posso falar. Cada um tem as suas atividades. Eu posso falar aqui porque eu venho falar aquilo que eu sinto, e, na verdade, eu sou inspirado a falar. Não falo sozinho, sempre tem uma inspiração que eu recebo, inclusive para definir o tema da, da palestra, né? O que é Rio Aberto, Sérgio? O Rio Aberto é um sistema. Tinha aí no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha um grande centro do Rio Aberto que chamava Coringa, um centro em Botafogo. Não sei se já ouviu Sim, falar. sim, É um sim. centro que trabalha o desenvolvimento humano a partir de atividades corporais, físicas, expressivas, e também massagens, trabalhos de aprofundamento, né, que a Ivani também é formada, né? E aqui, deixa eu ver se tem mais alguém, não tem, né? Então, A beleza não é formada, beleza? não, A no Rio moça Aberto aqui. não, Não, mas não. ela fez outros cursos, né? Pelos Ah, comentários. sim, ela tem outro trabalho de movimento e ela tem É. um outro trabalho de desenvolvimento humano que também é muito. Eu não vou dizer que o Roberto é o melhor, nem o Não, único, eu perguntei mas só porque. a beleza aliás, a beleza e a Lilian também, elas têm um trabalho muito forte de desenvolvimento humano. Perfeito. Muito bom. A Ana tá séria hoje. Ana Orsi? Tô Sim, séria, Celso? seríssimo. A Catinha. É, eu tô com a Quietinha. Lolita aqui. Ela Tô com a tá Lolita. gata hoje, Gatinho. está com o gato aí, né? É. É, Ó, a Lolita. Ah, que gracinha. ela está que nem os gatos, mais para dentro, menos É, festiva. expansão e recolhimento. É, perfeito. É isso mesmo. Esse que você falou, o quietinho é o momento do recolhimento, né? Não, mas isso que você falou sobre a respiração tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você E sai, você você tem. pode sair até, sabe, uma coisa que eu fico muito invocado é com a doença mental, né? Porque a doença mental, nesse mundo materialista, esse mundo não consegue lidar com a doença mental, né? Ah, Porque é materialista, e a doença mental não é materialista, é justamente uma expressão daquilo que transcende a matéria, né? Então, ela está aí. Mas, através da respiração, sabe, você pode. Uma pessoa que tem um histórico de doença mental, se conseguir ter essa consciência, se conseguir trazer para um exercício respiratório os momentos que ele já sabe que, que começa a trazer o surto, entende? E ele transformar a possibilidade do surto em respiração, isso não, eu estou falando, mas tem quantos psicólogos, psicanalistas, terapeutas quânticos e tudo que não sabem disso, que não aplicam isso, mas é difícil, né? Eu sou muito, sabe? É que eu não sinto mais que eu tenha possibilidade de entrar nisso
Mas eu gostaria muito, há muito tempo que eu penso isso, de trabalhar com a doença mental. Mas é um iceberg enorme isso, né? Não dá para uma pessoa sozinha encarar isso. É realmente terrível. Até nem para a instituição. Quando eu fiz a formação em antroposofia, eu tratei com ela, com a mestra, dessa questão. E ela falou: olha, nós também não dá, viu? Tem que tomar remédio e pronto. Então, isso, sabe, mas sempre perto de mim tem alguma coisa com relação à doença mental. Graças a Deus, não na minha família, assim, mas sempre tem casos que eu participo, que eu fico conhecendo, e aquilo me angustia um pouco. Eu queria trabalhar mais com isso, mas sei lá, eu ainda tenho uns anos para viver, vamos ver, quem sabe. Eu tenho uma cunhada que tem esse problema. É bravo o negócio. Quando surta, é complicado. Pois é. E é uma pena, porque a pessoa tem que viver dopada, né? Aí não Sim, aguenta viver dopado, para de tomar remédio, aí surta. sim, sim. E eu acredito que a respiração e a consciência são capazes de, principalmente nos graus iniciais da coisa, a respiração e a consciência são capazes de transformar esse processo. Só que quando ela surta, ela meio que sai da consciência plena, digamos. Sim, ela abre caminho para outras consciências obsessoras penetrarem, Sim, sim. né? E aí dominam o eu dela, dominam a força da individualidade dela, né? Talvez o que Perfeito. você esteja colocando, Frug, seja uma hipótese bem interessante. No caso, antes da pessoa surtar, a gente fala, vai surtar, antes, alguém que fosse bem treinado faria a respiração adequada a ela, entendeu, Celso? Exatamente. Eu Sim, acho Exatamente. que é sim. mais isso, seria porque recebi uma matéria agora do Van Gogh, uma das últimas, aquela lindíssima que ele faz quando ele está no hospício, né? Ele está no hospício, ele faz a obra-prima dele. É, E Isso. eu vou mandar para vocês, eu vou mandar para você, Frug, depois eu isso recebi tem de a uma ver grande com o amiga. trabalho da doutora Anísia da Silveira, né? Que, Exato, que exato, transformou, ela usava exato. essa capacidade que o surto trazia de acessar partes da própria consciência indescritíveis, né? Então, com É, aquilo, é. ela conseguia ler um pouco do processo. Eu vou te mandar a última para depois você dividir com o grupo nosso aqui, que Ah, é tá a legal. análise das ogivas que ele fazia, dos movimentos que ele fez com o céu, com as estrelas, que é uma coisa assim, que só depois de muito tempo que os físicos foram denominar. Você que é da engenharia vai saber, mas eu vou te passar, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Né? E eu acho que a respiração ela tem sido uma coisa muito, muito forte para mim, pelos que eu tenho lido, assim, que quando você está num voo, e o voo está, né? Você está voando em cima da Argentina, e o avião começa, tchum, tchum, né? Que você morre de medo, a minha respiração para. Eu realmente paro de respirar. E aí eu fico quase doida de medo, né? Então, isso que você está trazendo, eu acho que tem, não chego a ter os surtos, né, esses É surtos isso. terríveis, mas a respiração, ela nos cega. A ausência de respiração nos cega diante do que está Exatamente. acontecendo. E aí a gente Ah, realmente, muito bom. passa sim, Vera, passa sim. Vou passar para vocês, é lindíssimo. Uhum. Legal. Porque, veja, não é só a doença mental. A doença mental é o mais patológico das coisas. Mas qualquer desconforto nosso
A Opa, qualquer momento do dia, se a gente lembrar da respiração, a gente pode, seguramente, nós mesmos, melhorar bastante. Fala, Ivani. Oi, gente, boa noite. Estou aqui lembrando de uma coisa que aconteceu comigo no começo da pandemia. Eu tive muito medo, muito, tive pânico, assim. E aí, um dia eu me senti muito mal, achando que eu estava, fui lá no oxímetro, estava lá embaixo, né? Fui parar no médico. Aí ele olhou para mim e falou assim: olha onde você está respirando, presta atenção, olha Quem onde que falou você. isso? O meu médico, homeopata, ele falou Ah, para mim assim: ó, homeopata. é, ele falou assim: olha onde você está respirando. Você está respirando aqui. Qualquer pessoa respirando aqui em cima vai ter isso mesmo. Ele falou: vai estar ah, com a, com a taxa, né, do oxigênio lá embaixo. É isso. Aí ele fez eu deitar, respirei, tarará, tarará, aí ó, aí subiu, enfim. Então depois disso, toda vez que eu começava a entrar, eu falei, assim, calma, respira que é isso. A Eu só, respiração aqui embaixo do umbigo, né, Adriana? Que nós é, treinamos lá no é, Pilates. ah, E quando a legal. gente faz Pilates, eu fiz 10 anos de Pilates, depois eu fui para São Paulo, pandemia, eu parei, né? E depois voltei agora, há uns 6 meses, um pouco mais, que eu voltei ao Pilates. Nossa, o que eu me sinto melhor fazendo Pilates é incrível, É muito sabe? bom, é muito bom. É uma maravilha, principalmente para quem tem mais do que 29 anos, assim que nem eu. é, nós que já passamos de 5 décadas. Ai, 7. excelente. 7 décadas. Tá? Todo É. mundo aí. Eu, Muito eu. bom, muito Fala, bom. Celso. Não, eu já passei de 7,5. Então, eu vou fazer 7,5 agora, daqui 2 meses. Uhum. Cara, Então, a gente é mais 7,48, não? 48, É, fevereiro. somos do mesmo ano. Uhum. E o Junião fez Em 76. 76, tá vendo? Esse Meu amigo de sábado. infância, marido da Ivani, É. do casal, que eu sou padrinho de casamento. Foi 50 outro dia, anos. né, o casamento? Nossa, 50 anos, Sérgio. 50 anos, tá vendo? Nossa. 50 anos nós vamos fazer agora. Tá aí, né? Tá aí, nosso Qual? querido padrinho. Não tem fórmula, né? Não tem fórmula. Não sei. Bonito. Isso é trajetória, entende? Isso é É. É. trajetória. O que vale é a trajetória. Não é o título que você ganhou lá, entende? É a trajetória, a trajetória, a trajetória, né? Que vai se transformando, né? Muitas coisas. Que bom estar aqui, viu? Fiquei sumida há tanto tempo, assim, tô adorando, tá? E Agora eu começar a tô gostando voltar. muito de te ver e de como você está. Ai, Ah, tô melhor, ótimo. tô melhor. Que bom. Para 50 anos de casado, ah, Não é mole, não. Não é mole, não. Não. É muito engraçado. Se tá fosse bom. 50 anos de solteiro, também seria poder Ah, pior melhor. ainda, pior ainda. Eu estou solteiro há 4, estou doido. Muito bom. Solteiro não, viúvo, né? Mas é isso. É isso, gente. Tá Mais bom. uma vez, agradecer a vocês a oportunidade e Nó- vocês estão Nós que o lindinhos e fazemos. lindinhas aqui sempre. Não, somos poucos, mas somos muitos. E então vamos cada vez mais, né? E quem ainda não foi curtir o nosso canal no YouTube, vá lá,
que tem todos os vídeos lá, de todas as gravações, tanto da Segunda-feira da Astrologia como da Cultura Orgânica. Dá uma curtida lá para o YouTube me tratar bem de vez em quando. O YouTube está me tratando bem, ele me dá umas elogiadas aí. Ou seja, está tendo um movimento crescente, porque a gente fala aqui, né, nós estamos agora em 12, mas geralmente está tendo 50, 80, às vezes mais de 100. Do Ari Filler foi, acho que 160, 180 Nossa! Olha, Cara, é bom, hein? visualizações. Hã? Eu escutei. Não Eu é à fui toa que uma você acha de bom. É. Muito bom. No começo era 2, 1, 0, 5, e vai indo, né? Crescimento orgânico. É isso aí. Isso é expansão e recolhimento, ó. Crescimento orgânico. A qualidade é espetacular. É muita qualidade. É isso aí, eu agradeço mesmo vocês verdade. e agradeço a toda a inspiração que eu tenho, que eu recebo, a inspiração que me trouxe essa trajetória, né? E a minha genética, tudo isso, de poder fazer isso. Isso para mim é tudo, né? Chegar nisso, não preciso Saiu do sobreviver, né? recolhimento e foi para a expansão, né? É, sabe que, na verdade, uma das coisas que me tirou da engenharia foi a expansão, a obrigação da expansão absoluta, sabe? Porque todo dia tinha que ter mais e mais e mais. Eu não saía de um avião, eu entrava. E eu fui escolher uma área da profissão que podia viajar, porque eu gostava de viajar, né? Então, mas só que não saía mais. Eu acordava num hotel, assim, não sabia mais que cidade que eu estava, de tanto que eu andava. Tudo onde tem Petrobras eu ia. E não sabia se eu estava em Porto Alegre, em Natal, já, sabe? E meu casamento também foi para Cucuia, em parte por causa disso também. É verdade. Mas é Mas isso. a engenharia é basicamente expansão, né? Não? Então, mas tudo, mesmo a Basicamente. engenharia, pode ser É tudo que isso? você faz, pode ter a expansão Pode ser e também? o recolhimento, a expansão e o recolhimento. Mas quando você entra na loucura da vida de executivo, naquela época a gente não chamava de mundo corporativo, a gente chamava de mundo empresarial, mas é a mesma coisa desse mundo corporativo que obriga você. É uma escravidão com salário alto, entende? É isso aí. É. Uma escravidão bem remunerada, né? Uma escravidão Eu bem sou muito remunerada. mais feliz com o que eu ganho aqui com vocês do que com o dinheiro que eu ganhei lá. É verdade. Sim, mas Que já acabou. aí alternou e deu o equilíbrio certo. É. Isso aí. É isso aí. Então, Tá gente, Mas tudo boa tem um noite. começo, Segunda-feira né? tem mais. Segunda-feira, até vou falar, né, que a querida Ana Maria Orsi, parceira na Cultura Orgânica, ela vai conduzir sozinha, porque segunda-feira serão os 18 anos do meu neto mais Nossa, velho. parabéns. Então, Sendo assim, vocês não me abandonem, viu? isso, Vocês vão me venham ajudar, prestigiar, né, a vocês vão me Ana, ajudar e um a processo apresentar comunitário a de cultura orgânica. cooperativa que vocês vão se interessar bastante. Principalmente a Vera gosta muito dessas coisas. Eu Então, gosto. Vera, você e a Nilce estavam lindas na foto lá. Não sei onde que vocês estavam lá no bairro Convida, as duas bonitas, lindas. Nilceia, Você e a Que não. Nilceia. Quem eu falei? A Nilce, Nilce, eu falei, nossa, quem é a Não, Nilce? Nilceia. Nós fomos no Estavam, Rio não, Branco. estão. Nós fomos no Rio Branco, No no Rio projeto Branco, do eu Rotary. vi. O Rotary. Eles não dão nenhuma importância para nós. A gente tem que lutar feito os condenados. É tanto recolhimento, Rotary, que não dá para a gente fazer expansão.
Mas esse dia eu É falei, isso, eu vou gente. ajudar. Fui lá. Um beijo, obrigado, viu, por toda a Obrigada. presença. Boa noite. Obrigado. Beijo, boa Tchau, noite a gente. todos. Boa O André e a noite. Silmara não puseram a cara, mas ganham um beijo do mesmo jeito. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Tchau. tchau, gente. Tchau, Ana. gente. Tchau, Boa pessoal. noite. Sonhem com as Boa estrelas, tá? noite, Tânia. Logo, Tchau. logo Tchau, estaremos Tânia. juntas, hein? Tô te esperando, guria. Tô te esperando. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.